Olá, paz do Senhor Jesus. Deus, Ele é escudo, Ele é broquel, Ele é proteção, Ele é alta defesa. Ele nos salva, nos protege, nos guarda. Quando eu pedi uma palavra ao meu Senhor para ministrar, só me vinha ao meu espírito: escudo, escudo. E é isto que Ele tem a lhe dizer. Ele é o seu escudo. Não temas. Ele é a sua proteção. Ele te guarda. Ele te defende dos inimigos cruéis e perversos. A palavra que o Espírito Santo me deu para ministrar está no livro de Salmos, e é o Salmo de número 18, versículos 1 e 2, somente. E o Salmo 18 é um salmo, meu Deus, é lindíssimo. Ele mostra muitos atributos de Deus, como num cenário militar, onde Ele é a nossa força, onde Ele nos dá vitória, não uma vitória transitória, nem ilusória, mas verdadeira, real. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Ele é o escudo que nos guarda. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz assim, o título deste salmo que está na Bíblia é Cântico de Louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Diz assim, para o cantor mor, salmo do servo do Senhor, Davi, que disse as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor livrou de todos os seus inimigos. Então, Davi, ele viveu longos anos de sofrimento, diversas batalhas, mas Deus esteve com ele em todo o tempo, lhe dando sempre livramento e vitória. O mesmo Deus de Davi é o mesmo Deus daqueles que servem a Ele em espírito e em verdade. E por que Deus fez tudo isso a favor de Davi? Por quê? Claro que tem uma resposta, é óbvio. Porque Deus sempre foi a razão da existência de Davi. Davi colocava o Senhor acima de tudo e de todos, sempre. Então aqui ele compôs esse hino, meu Deus, é algo sobrenatural esse Salmo 18. É um salmo que nos fortalece, nos vivifica. Quando estamos abatidos, ele nos alegra, porque mostra o poder imensurável do nosso Deus. Nenhuma palavra que o Senhor nos dá para ministrar é à toa. Tem endereços, ou seja, tem corações certos que irão recebê-la. E, óbvio, esta palavra irá se manifestar. Não é uma teoria, é uma prática, porque Deus, Ele guarda os seus. Por mais que as lutas sejam terríveis e tenebrosas, porque lutar não é fácil, mas a Bíblia diz que Ele é o nosso escudo. Vamos entender, escudo é uma arma destinada à defesa. Nos tempos antigos, era o principal meio de proteção numa guerra, até a invenção das armas. Então, os guerreiros, eles conheciam muito de escudo e broquel. Existe escudo e broquel, tem a mesma finalidade, apenas o escudo
permite mais mobilidade por conta do peso e da dimensão, mas é a mesma coisa. Por isso que tem algumas Bíblias que falam de escudo, outras de broquel. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Então, aqui o Senhor Todo-Poderoso, louvado seja Deus, Ele quer hoje ratificar, confirmar que Ele é o seu escudo, Ele te protege, Ele te defende, Ele te guarda. Creia nisso, creia. Às vezes se vê tudo contrário. Parece que as coisas às vezes até pioram, mas você já viu quando Deus deu vitória àquele povo que saiu do Egito? As coisas tiveram que piorar para Deus manifestar o seu poder, o seu grande milagre ali. Exatamente isto. Às vezes as coisas pioram, se tornam quentes. Para quê? Para a pessoa desanimar, desistir. Para a pessoa perder a fé, a força. Mas nós temos que prosseguir, sabendo que há um Deus todo-poderoso, que Ele é nossa força. Ele é o nosso escudo e Ele não muda. Você já percebeu que o homem é que muda sempre? Às vezes a pessoa diz uma coisa hoje, outra amanhã. Às vezes a pessoa muda de ideia, muda de opinião, muda de sentimento, de pensamento, de entendimento. Mas Deus não é assim. Deus, a Bíblia diz no livro de Malaquias, eu, o Senhor, não mudo. Por isso que nós não somos destruídos, porque Ele não muda. Ele diz isto aqui e Ele cumpre na íntegra, porque Ele é Deus. Existem tantas coisas, tantas lutas, as quais enfrentamos nesse mundo, meu Deus, lutas no mundo espiritual, que temos que usar as armas, toda a armadura de Deus para que a gente fique de pé. Se não usarmos, é perigo grave. Lutas contra as potestades, os governos satânicos, mas nós vencemos pelo poder de Deus. E há também os homens, pessoas humanas, que fazem coisas terríveis e há vidas inocentes. Fazem males a pessoas que a pessoa nem está imaginando o que pessoas estão fazendo contra ela. Ela está completamente inocente. Mas contra o inimigo nós lutamos com as armas espirituais, mas contra os homens, entenda, é Deus que faz. Não somos nós. Não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Vamos lutar contra o adversário, o nosso inimigo eterno, Satanás. Mas você pode dizer, mas tem várias pessoas que se levantam contra mim, que são ruins, que são perversas, elas estão sob o domínio do mal. Tá entendendo? Mas contra elas não adianta fazer nada, porque Deus não determinou isso para mim e para você fazer. É Ele quem faz. Por isso que Ele deixou lá claro, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes das trevas. Vamos lutar usando as armas espirituais. Há pessoas contra você que você as conhece e outras você nem imagina quem são. Pois é, deixe na mão de Deus, que Deus tem as formas tremendas de lhe dar vitória, de lhe dar livramento. Porque, entenda, Davi pereceu muito
muito em todas as lutas e batalhas. Meu Deus, e não foram poucas, ele vencia. Não foi fácil, ele foi perseguido por Saul durante longos anos. Gente, não é fácil não, é difícil. E ele tinha o seu inimigo nas mãos até para matá-lo, mas ele disse: "Não, eu não vou tocar nele, porque quem toca nas pessoas é Deus. Não é o homem, não somos nós." Então, seja quem for que esteja se levantando contra a sua vida, não faça nada. Entregue a Deus. Use as armas espirituais contra Satanás, que está, envolvido com aquela vida contra você. Agora, contra o ser humano, deixa na mão de Deus. Deus sabe fazer. Porque entenda, Satanás é perverso, é mau. Veio para matar, roubar e destruir. Mas você tem que entender uma coisa, que há pessoas ruins nesse mundo, pessoas de corações maus, e que essas pessoas são aliadas a Satanás no coração. Eu não falo de pessoas que pecam, erram no acidente de percurso, pessoas que cometem falhas, mas que depois, mas o coração não é ruim. Apenas faltou-lhes força para suportarem as tentações. Eu falo porque há pessoas que têm um coração mau, perverso, coração destinado a fazer o mal. Essas pessoas estão sob a égide do diabo, mas parte dela a maldade também. Não podemos dizer, foi tudo Satanás. Que poder ele tem assim? Para ser tudo ele, existe o homem, a interação do homem com ele. Por isso que temos que saber separar as coisas. Tem alguém se levantando contra você? Não se levante contra esta pessoa. Seja quem for, seja de onde for, não se levante. Entregue ela nas mãos daquele que é justo juiz. Ele sabe trabalhar, ele conhece dentro de cada um de nós. Ele sabe julgar retamente. Muitas vezes não sabemos. Deixa na mão dele, ele vai fazer perfeito. Ele vai fazer algo surpreendente, que você vai dizer: meu Deus, eu nunca pensei que ia ser dessa maneira. Claro, óbvio que você nunca pensou. Se Deus, ele age surpreendente, ele sempre faz as coisas que nos causam impacto. Sempre. Deus não faz nada que a gente já delineou, que a gente já escreveu em nossa agenda. Ele faz tudo muito mais, além e abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos. Se lembre sempre desse versículo. Ele é muito forte. Nos momentos difíceis pelos quais você passar, viva este versículo dentro de você. Óbvio que há momentos que não são fáceis. São momentos de abatimento profundo, de problemas que temos que resolver, pendências de várias ordens, e que às vezes só o milagre de Deus para nos fazer sair daquela situação. Mas é nesse momento que a gente tem que entregar a Ele. Ele sabe trabalhar. Seja alguma maldade que estejam fazendo contra você, que está te causando muito prejuízo, até atingindo o seu emocional, a sua alma, o seu corpo. Entregue a Ele. Entregue ao Todo-Poderoso. O poder dele não tem fim. Pois é, louvado seja Deus. Ele diz aqui, ele começa: entenda, tudo na minha vida e na sua, tudo.
Tem que começar com adoração. Tudo. É incrível que esse salmo aqui, ele não, ele fala muita coisa. Ele fala do poder de Deus. De forma, é como se você estivesse vivendo aquilo que Davi narra, que Deus faz, que Deus é. Mas ele adora a Deus. Porque nós temos que saber, óbvio, tudo que Deus faz, quem Ele é, para nós adorarmos em espírito e em verdade. Não pode ser só de boca, tem que ser um relacionamento íntimo e eterno. Glórias a Deus, porque entenda, quando chegamos neste patamar, não há volta, não há, não há um coração vacilante, não há pensamentos dobres, não há cochear entre dois pensamentos, não há. Por isso que eu sempre digo, o mais importante de tudo é termos comunhão íntima com Deus, permanentemente, porque daí vem tudo. E como temos essa comunhão? Nos achegando a Ele, colocando Ele na nossa vida em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. É difícil para algumas pessoas, porque há pessoas que idolatram a família, o trabalho, idolatram a si próprias, idolatram o dinheiro, os bens. Então, para essas pessoas é um baque saber que elas têm que colocar o Senhor acima de tudo isto. Porque não há futuro na minha vida e na sua, não há. Sem Deus estar como prioridade dentro de nós. Você já percebeu quantas músicas tem que adoram a Deus, que colocam Deus, meu Deus, nas mais elevadas alturas? Pois é, que ao louvarmos estes hinos, que seja verdade o que estamos falando na música dentro de nós. É incrível como Deus é sensível. Deus não quer que sejamos, que decoremos palavras e falemos essas palavras como, meu Deus, como autômatos, digamos assim, mas sem vida, sem um coração totalmente entregue a Ele, porque não tem valor. O que é que a Bíblia diz? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus toca no coração. De onde procede tudo é o coração. Se o seu coração for do Senhor, toda a sua vida, em todas as áreas, pertence a Ele. Está sob o controle dEle. E Deus, Ele é escudo. Ele é escudo. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Davi viveu isso. Mas, por favor, não podemos deixar só no passado. Podemos viver isto hoje. Óbvio que nosso imediatismo é tão grande que queremos tudo rápido, mas deixa Deus trabalhar. O tempo dele chega. O tempo de Deus é perfeito. O tempo dele é perfeito. A Bíblia diz que a palavra de Deus é pura. Escudo é para aqueles que nela confiam. A palavra dele é escudo. Sua proteção é a proteção que você tem, que você pode ter absoluta certeza que Satanás e nenhum dos inimigos irá, nem Satanás, nem nenhum dos seus inimigos irá te tocar, irá te derrubar, irá te destruir, porque ele te protege, o Todo-Poderoso. Entenda isso. Isto aí é uma verdade, porque quando passamos momentos difíceis, a nossa tendência emocional é
ficar para baixo mesmo. É achar que as coisas não vão acontecer, que parece que tudo dá errado, que a gente às vezes até pergunta se há algum erro em nós, mas é Deus trabalhando, é Deus moldando, é Deus estabelecendo o que Ele tem para o tempo certo. Mas Deus guarda. Lembre-se disso. Deus guarda. E ele começa aqui, acho lindo isso. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha, torre alta. Glórias a Deus. Eu te amarei de todo o coração. Você está entendendo? Não pode ser a metade. Não pode ser. Você tem que amar Deus de tal forma que você saiba nas suas entranhas que você e Deus são um só. Não pode dividir. Que você está nele e ele está em você. Isto é amar a Deus de todo o coração. Não é só uma parte, é de todo. Ele possui o seu coração. E claro, em contrapartida, você possui o coração dele. Se lembra o que Deus disse de Davi? Eis um homem segundo o meu coração. Coração parecido ao coração de Deus. Glórias a Deus. Quando somos um só com Deus, meu Deus, óbvio, não vamos deixar de passar lutas, dores, sofrimentos, aflições, tantas coisas que vêm contra nossas vidas. Mas a gente vence tudo. É verdade. No final das contas, a vitória é certa. Tem um ditado na Bíblia, um versículo que eu amo profundamente. Eu tenho até uma pregação com esse versículo. O fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Você está no meio de uma guerra, entenda isso. Você está com Deus, o final dessa guerra será muito melhor do que no início. No início você estava com fé, firme que ia vencer, mas era algo ainda que não era palpável. Mas no final, você recebe a vitória palpável, você vê, contempla com seus olhos físicos também a vitória. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome santo do Senhor. Deus quer lhe dizer nesse momento, Deus é o seu escudo, não temas, não te assombres, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te salvaguarda. O Todo-Poderoso te defende dos inimigos cruéis, joga eles por terra, confunde a mente dos perversos, pelo poder do seu santo nome, pelo poder da sua presença, louvado seja Deus. Não temas, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Não será. Satanás e os homens farão tudo, mas eles estão derrotados. Eles estão esmagados debaixo dos nossos pés pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do Filho de Deus, que foi naquela cruz e tomou das mãos de Satanás as chaves do inferno, tomou as cédulas que eram contra nós, toda a acusação que era contra nós caiu por terra. Louvado seja Deus. Jesus venceu a morte, venceu as trevas, venceu Satanás, por mim e por você. Por isso temos certeza da vitória, da vitória, da vitória, da vitória, da vitória, da vitória contra Satanás e contra os nossos inimigos. Não temas, não temas. Não temas. Louvado seja Deus. Eu te amarei de todo do coração, ó Senhor. Eu te amarei do coração. Não pode ser algo emocional.
Não pode ser algo transitório. Não. Tem que ser de lá de dentro de nós, das nossas profundezas. A nossa maior riqueza é o Senhor. É verdade. Você já parou para pensar que todas as riquezas ficam aí, as riquezas materiais? Eu estava lendo essa semana esta rainha da Inglaterra que morreu com 96 anos. Meu Deus, toda a riqueza que ela deixou. Meu Deus, foram bilhões que ela deixou. Não é pouca coisa, é muita coisa. Mas ela deixou aí, tá entendendo? Essa riqueza ela não levou, ficou aí. Se você procurar pesquisar, meu Deus, é muita coisa mesmo. Só aquela coroa que ela usava valia vale milhões e milhões de dólares. Milhões. Não é mil, não. Milhões de dólares. Tá entendendo? Entenda, tudo que nós construímos aqui nesse mundo, tudo fica aí. A gente não leva nada. Mas tem uma coisa. Tem uma coisa que vai comigo e com você para a eternidade. É a presença de Deus. Quando Ele está no nosso coração, que Ele toma todo o nosso coração, Ele vai conosco por toda a eternidade toda. Glórias a Deus. Fortaleza minha. Ele é aquela torre bem alta, torre forte, é o nome do Senhor, diz a Bíblia Sagrada. Ele. É Ele que é a nossa fortaleza. A Bíblia diz: Deus é bom, fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Você confia em Deus? Ele sabe disto. E Ele vai lhe dar vitória para honrar esta confiança que você tem nele. Pois é fortíssimo esse Salmo 18, é lindo demais. Um dia que você tiver tempo, medite nele. Você vai ver o que Deus é capaz de fazer para te defender. Como a ira de Deus se acende quando pessoas malignas se levantam contra você. É forte demais. Leia meditando, entendendo o que Deus faz por aquele que serve a Ele de todo o coração. A Bíblia diz assim: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. Louvado seja Deus. Aqui, louvado seja Deus, mostra Deus protegendo como esconderijo. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra das suas asas descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, há um esconderijo no qual nós precisamos habitar para termos a certeza da segurança dentro de nós, independente das adversidades. Elas estão aí, as lutas, mas Deus é maior. Deus, Ele... Depois medite nesse Salmo 18 que você vai ver o que Deus faz. É tremendo demais. Ele é tremendo. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso esconderijo. Ele nos esconde. Muitas vezes o Senhor nos torna invisíveis, sabia? Aos olhos dos inimigos. É incrível.
Quantos livramentos Deus dá. Porque Ele é esconderijo. Para lá nós vamos e ficamos bem protegidos. Louvado seja Deus. Pois é. Meu Deus, é lindo demais. O Senhor é o meu libertador. Ele livra dos inimigos. Ele resgata dos inimigos as nossas vidas. Muitas vezes alguém está pensando ou tendo a certeza que já venceu, que a sua maldade já chegou ao limite que ela queria. E Deus diz, olha, vou livrar meu servo, vou livrar minha serva, porque eu sou o libertador. A Bíblia Sagrada diz, o Senhor é o meu libertador. O que você está passando, quem vai te libertar é Deus, é Ele. Ele tem poder de destruir toda a força maligna contra a sua vida, é Ele. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você tem uma aliança com este Deus, uma aliança eterna, você tem. Não temas. Ele é o teu libertador. Ele desfaz as obras da antiga serpente. A Bíblia diz que Jesus foi na cruz em carne para desfazer as obras do diabo. Tudo que o diabo faz, Deus desfaz pelo seu poder. Por isso, eu continuo lhe dizendo, não temas, não te assombres. O Senhor é o teu Deus. Não esqueça esta palavra. Ele é o seu escudo. Ele é a sua proteção permanente. O escudo, óbvio, ele é destinado a proteger o corpo. Não é isto? Pois é. Deus, ele protege a sua vida em todas as áreas. Ele te guarda. Não temas os homens, as conspirações, o jogo de interesses, as combinações, seja o que for, não temas. Deus é pelos inocentes e sempre Deus será. Você se lembra quando Saul planejava algo contra Davi? Deus sempre confundia a mente de Saul, sempre. Deus confunde a mente dos perversos. Deus desbarata os inimigos. Deus envergonha os malignos. Deus desmascara os hipócritas. Deus, é Deus quem faz isso. Não somos nós. Às vezes a pessoa quer fazer. Quer porque quer fazer com a força do seu braço, com a força da sua inteligência, até com a força da unção. Não adianta, vai cair por terra. Pode servir a Deus como for, não prevalece. Mas se você entrega na mão de Deus, a Bíblia diz que Deus remove reis, estabelece reis. É o poder dele. É o poder. Ele é escudo. Quando aquelas pessoas tentaram destruir Daniel, entenda isto. Daniel não viu a conspiração de ninguém. Ele não viu. Ele estava absolutamente inocente. Mas estavam conspirando para a destruição de Daniel. O que aconteceu? Todos os que fizeram isto, todo aquele grupo que se juntou contra Daniel, todos eles, todas as pessoas foram destruídas. Você está entendendo? O que eles intentaram contra Daniel aconteceu com eles e de forma violentíssima. Eles não chegaram nem ao fundo da cova e os leões já tinham esmigalhado
todos os ossos de cada um deles. Entenda isso. Quem faz o milagre a seu favor é Deus. É Deus que te livra, que te liberta dos inimigos. É Deus. Se você tentar fazer isso, você vai sair envergonhado e confundido, sabia? É Deus. Tudo que eles estão programando vai se voltar contra eles. E vai se voltar de forma mais violenta ainda. Porque Deus é justiça nossa. Deus me fala muito de escudo, de proteção. Glórias a Deus, porque Ele sempre está a nos alertar o que Ele vai fazer, o que Ele está fazendo a nosso favor. Não temas, Deus é contigo. É forte demais, é forte. Ele é contigo. Deus, essa palavra tem coração certo para recebê-la. E tenha certeza, como eu disse no começo, ela vai se cumprir. E você vai cantar o hino da vitória. Você se lembra de Josafá? Foi o que aconteceu com Josafá. Os inimigos se comunharam contra ele. Exércitos perigosos, belicamente, eles estavam bem ali, com muitas armas, poderosamente, né? Eles tinham armas belicamente poderosas. Pois é, imagine. E o que foi que Deus mandou Josafá fazer? Você se lembra? Pare. Não faça nada. Só me adore. Siga em frente, me adorando. Meu Deus, mas como? Imagine na mente de uma pessoa natural se Deus dissesse isso. Me adore somente. Vá prosseguindo sua vida me adorando, que eu vou derrubar os inimigos. Como é que alguém natural pode entender isso? Ela vai dizer, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Deus vai fazer tudo? Tem momentos que é Deus. Você somente vai obedecer o comando dele. Ele disse, parai, estai de pé e vede o livramento do Senhor. Estai de pé. É de pé. De pé. Né? Com a vida na presença de Deus. Porque o louvor que Deus recebe é somente daqueles que estão na presença dele verdadeiramente. Louvores que são cantados somente por serem cantados não valem nada para Deus, sabia? Nada. O que vale é ser de todo o coração. Então ali, Josafá, o rei Josafá, rei de Judá, ele fez tudo que Deus lhe determinou. Meu Deus, imagine um rei tendo responsabilidade sobre muitas e muitas vidas. Ele disse, olha, vamos louvar a majestade santa bem alto. E a Bíblia diz que eles viram com os olhos físicos, entenda, os 3 exércitos destruídos. A Bíblia diz, todos eram corpos mortos. Os inimigos, entenda isto, os inimigos se juntaram para destruir Josafá. E eles, naquele intento de destruir Josafá, eles brigaram entre eles e se destruíram uns aos outros. Dos exércitos, dos 3 exércitos, nenhum restou vivo para contar a história. Entenda, quem foi que fez isso? Deus. Josafá não fez nada. O que qualquer pessoa faria. Falaria, mandaria recado, daria indireta, fazia isso, aquilo outro. É tanta coisa que as pessoas tentam fazer, tantos subterfúgios que elas usam para vencer uma guerra
que tudo isso aí não vale nada, a pessoa vai perder. Mas quando a pessoa segue a direção de Deus, ela vence. Ela vê os inimigos destruídos. Porque se é uma coisa que Deus preza, é pela sinceridade do coração do seu servo. Houve sinceridade com ele, Deus é contigo. Se lembre de Moisés, se lembre de tantos outros, meu Deus, tantos homens e mulheres que foram vitoriosos, que Deus não permitiu os inimigos destruírem. Isso aí é um exemplo para mim, para você, muito grande. Então, há momentos que nós temos que parar, estar de pé e ver o livramento do Senhor. A Bíblia diz que Ele é o nosso libertador. Então, aqueles inimigos estavam com a certeza que eles iriam destruir Josafá e todo o seu exército. Que o reinado de Josafá ia acabar. Tá entendendo? Mas Deus os destruiu. Como assim? Usando eles próprios. Porque Deus sempre vai usar a própria pessoa para ela ser destruída. Sempre vai usar de alguma forma a pessoa. Mesmo que seja através de outras pessoas, mas Deus vai usar a pessoa sempre para que todo mundo possa ver quem é que serve, quem é que não vale nada. Quem é que é servo de Deus e quem é que é servo de Satanás. Pois é, louvado seja Deus. Então, ele livra dos inimigos. Ele livra dos inimigos. Ele livra, ele é libertador. E o meu libertador, você tem um libertador, que é o Todo-Poderoso. Você tem ele dentro de você. Esconda ele. Se esforce dentro de você para que ele nunca se entristeça. Nunca, jamais com você. Porque vou lhe dizer aqui, se tem um amigo que não merece ser entristecido é o Senhor. Não merece. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Louvado seja Deus para sempre. A Bíblia diz aqui, ele é a força da minha salvação. Ele é a minha fortaleza, né? O meu Deus. Eita, como é bom te dizer o meu Deus. Como é bom a gente ter essa autoridade no mundo espiritual para dizer, ele é o meu Deus. É lindo demais. Se lembra da mulher de Jó? Ela disse assim, amaldiçoa este teu Deus e morre. Deus não era dela, era de Jó. É lindo demais quando podemos dizer, o meu Deus. Você pode dizer isso, glorifique a Ele, porque Ele é a pérola de alto preço. Ele é o melhor que existe, meu Deus, eternamente. É Ele. Sem Ele, nós não somos nada. Tudo é ilusão sem Deus, sabia? Tudo. Incrível. Por isso que a Bíblia diz, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quem foi que disse isso? O homem que foi mais sábio, o homem mais rico de todos os tempos. Quando ele chegou no fim da vida, ele viu que tudo é vaidade. Que o importante é ter a presença de Deus. Servir a Ele com inteireza de coração. Obedecer aos seus mandamentos. Todo o resto é vaidade. Passa. Coisas vãs. Não acrescentam nada ao nosso interior. Você já parou para pensar que tudo que é externo
não acrescenta nada no nosso interior, nada. Nada. O que acrescenta ao nosso interior é o que está interno. É a presença de Deus dentro de nós, dentro. Isso sim acrescenta tudo de melhor. Mas você pode ter o melhor emprego, ter uma conta bancária alta, você pode ter muita saúde, você pode ter tudo que você pensou e nunca pensou. Tá entendendo? Mas isso aí não vai acrescentar nada a você dentro lá, ao seu espiritual. Não vai. Tá entendendo? Não vai te fazer crescer espiritualmente, nada disso. Mas a presença de Deus te faz crescer. Quando você se rende a Ele em espírito e verdade. Louvado seja Deus. Ele é contigo. Você cresce dentro de você sabendo que tudo aquilo ali não é nada. Que grande é Deus. Que é Ele quem vai te acompanhar por toda a eternidade toda. A minha fortaleza em quem confio. Você confia nele? Continue confiando. Porque ele é um amigo em quem você pode confiar. Nunca vai te trair. Nunca vai te enganar. Nunca vai mentir. Nunca vai dar alguma palavra falsa. Nunca vai fazer nenhum mal a você, este amigo. Nele, você pode confiar sempre, eternamente. E Davi sabia bem disso. Em quem confio, ele é o meu escudo, tá dizendo aqui. O meu escudo, arma de defesa. Você quer uma arma de defesa? O Senhor. Ele é seu escudo. Ele é seu broquel. Ele é escudo e broquel. Ele é. Ele é o seu protetor, o seu guardador, o seu defensor. É Ele, o Todo-Poderoso. É Ele. Davi, entenda, ele viveu isso aqui, Davi. Ele viveu. Ele não está falando aqui teorias, não. Porque a Bíblia, ela é prática. Claro, no mundo tereis aflição. Quem quer passar aflição? Pergunte, faça uma enquete aí. Ninguém quer. Porque não é fácil passar aflição. É terrível e muitas vezes cruel. Claro que sim. Mas Ele é conosco nas aflições. Ele é conosco nesses momentos difíceis. Ele é o nosso escudo. Ele é a certeza absoluta da proteção que nós temos. Ele é a nossa segurança. É Ele. Você já viu que, meu Deus, quantas pessoas acontecem coisas assim. Meu Deus, a pessoa às vezes está toda aparelhada em relação a todas as áreas da sua vida. De repente acontece alguma coisa ali que quem está de fora percebe que nada daquilo ali adiantou. Que sem a proteção de Deus, o que nós somos? O que é da pessoa sem a proteção de Deus? Meu Deus, é uma pessoa que corre perigo continuamente. Eu falo perigo físico, não é só físico, não, espiritual. Perigo da morte eterna. Porque muitas vezes a pessoa tem muito medo da morte física, porque temos o instinto da preservação da vida. Óbvio, Deus que nos deu esse instinto. Só que existe uma morte pior do que a física, que é espiritual.
Então a morte espiritual é algo, meu Deus, que não tem volta nunca, eternamente. Por isso que é bom a gente estar bem juntinho com este amigo. Deus, o Todo-Poderoso, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você tem a Trindade excelsa dentro de você, eu lhe digo aqui, apesar das intempéries, não temas, Deus é seu escudo. Essa causa aí, creia, como Ele vive, Ele já venceu por você. Ele já lhe deu a vitória. Já está tudo estabelecido, tudo. Você vai fazer igual a Josafá. Você se lembra que Deus disse a Josafá, no começo do levante dos inimigos contra Josafá, tudo o que ia acontecer? Você viu? Deus disse, olha, vá, você vai louvar bem alto meu nome, você vai seguir, chegar lá em Aziz, você vai parar e você vai ver. Porque Deus já tinha dado a vitória. Só agora os homens estavam esperando se materializar o que Deus já havia determinado, estabelecido no mundo espiritual. Não temas, essa luta aí é de Deus. Essa peleja, você não tem que pelejar, é Deus. Se você está pelejando, você vai sair no prejuízo. Se você tem vontade de pelejar, você vai perder. Porque a Bíblia diz, nessa luta não tereis que pelejar. Ficai de pé, parai. Não lute contra os seus inimigos. Deixe na mão de Deus. Deus, a Bíblia diz que Deus é terrível. Os inimigos de Deus, os seus inimigos, são os inimigos de Deus. Já parou para pensar como somos, como Deus nos ama? Será que os inimigos de Deus são os nossos inimigos? Deveriam ser, porque os nossos inimigos são inimigos de Deus. Tremendo isso. Meu Deus, é tremendo. Ele é fiel. Ele é justo. Não há sombra de variação em Deus. Não há. Ele é a força da minha salvação. A força da minha salvação. Essa palavra aqui, força da minha salvação, também em algumas Bíblias tem escrito chifre, que pode se referir a uma das partes do altar, que era ali o lugar de proteção, era o lugar de refúgio diante de um perigo. Está lá no livro de Reis, dos Reis. Pois é. E também aqui, esse chifre aqui pode simbolizar um animal selvagem escorneando sobre os seus inimigos e os destruindo completamente, representando aí uma força militar. Louvado seja Deus, a Bíblia diz a força da minha salvação. Ele é sua força. Ele é sua força. Louvado seja Deus, não temas, não te assombres. Ele é a sua força. E a Bíblia termina, e o meu alto refúgio. Meu alto refúgio. O que é refúgio? É um esconderijo, onde a gente se refugia em Deus. É quando a gente, em todos os momentos, temos que estar refugiados nele, escondidos nele, guardados sob as asas dele. Louvado seja Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o eu sou que sou, é ele. Ele é o seu escudo. Esconda essa palavra dentro de você, dentro nas suas entranhas, esconda ela. Porque Deus, essa palavra é uma palavra vinda da parte de Deus para os corações que irão estar ouvindo, assistindo esta mensagem. Aqui
Quem aparece é Deus. Importa que Ele cresça e que eu diminua sempre. O que importa é a palavra de Deus. Não adianta trejeitos, não adianta jargões, não adianta tantas coisas, tantos artifícios usados. Quem tem que aparecer é Deus. Quem tem que chamar atenção é a palavra de Deus, é o poder do Altíssimo. É Ele, porque Ele é tudo. Ele opera tudo em todos segundo o seu beneplácito. Ele é o Todo-Poderoso, eu sou que sou, é Ele. Eu finalizo essa mensagem lhe dizendo, não temas, Deus é o seu escudo. Você não assistiu esta pregação tão longa à toa. É mensagem de Deus para você. É uma carta aberta dele para você. Ele é o seu refúgio. Não lute contra inimigos. Não faça nada. Espere em Deus, porque dele vem a sua salvação. Contra Satanás e os demônios, as guerras contra eles, vamos usar as armas espirituais, mas contra os inimigos físicos, entregue na mão do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, que não perde batalha. Entregue e deixe na mão dele, e a surpresa virá muitíssimo em breve. Você vai ver como Josafá viu, você vai ver como o Salmo 91 diz, e verás a recompensa dos ímpios. Entenda, o fim dessa história, sabe qual vai ser o fim dessa história? Você vai ver esses inimigos destruídos. Você vai ver, mas sabe o que significa isso? A justiça, o operar de Deus a favor do inocente. Coloque isso dentro de você, dentro, onde só Ele vai. Esconda dentro de você, porque assim como você está ouvindo, assim se cumprirá. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.